Pessoal, aí primeiramente agradeço a presença de todos vocês aqui. Desejo uma boa tarde para todos. Só para saber que vocês estão nos ouvindo bem, interpretando bem o que a gente está falando aqui. Gostaria de interagir com o chat aí, com os reacts aqui do Teams. Então, quem puder dar um joinha aí para falar que está nos ouvindo, uma palma, ou escrever no chat que está tudo, eu agradeço. Maravilha, estou vendo aqui bastante gente levantando a mão, dando joinha, isso aí mesmo. Então vamos lá, acho que a gente pode começar aqui, pessoal. Novamente agradeço. Meu nome é Fábio Oliveira, eu sou especialista de dados e inteligência artificial aqui na Microsoft para alguns segmentos, tá? Entre eles retail, energia e serviços profissionais. Trabalho bem próximo aqui junto com a Cloud2Go, que é meu parceiro, e a ideia de trazer, né, de montar esse evento junto com o nosso parceiro aqui é demonstrar um pouco da capacidade do conhecimento do nosso parceiro em relação à jornada de analytics aqui. E com isso eu quero chamar o Arthur e todo o time aqui da Cloud2Go para vir na câmera, para vir aqui no microfone e desejar boa tarde para todos vocês aí. Arthur, contigo, meu amigo. Perfeito. Obrigado, Fábio. Bom, rapidamente, para a gente ir logo ao que interessa aqui em relação à apresentação e deixar o time de especialistas falar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou diretor de expansão da Cloud2Go. Muito me orgulha os cases que a Cloud2Go vem construindo de transformação digital, né? E já coloco de antemão, foi estratégico para a Cloud2Go construir competências na área de analytics, dados, engenharia de dados, big data, análise de dados e ciências de dados, para que a gente pudesse apoiar nossos clientes após a fase de infraestrutura, de jornada para a nuvem, de governança em nuvem, a agregar valor às unidades de negócio com análise de dados. Então, esse foi o motivo pela qual a Cloud2Go, e é uma spin-off de um grupo que trabalha em infraestrutura de TI há mais de 20 anos, vem investindo em tecnologias e competências para análise de dados. Nós entendemos que a jornada para a nuvem dos nossos clientes ajuda a resolver vários problemas de infraestrutura, abrindo espaço na agenda aí dos líderes de TI para apoiar mais as áreas de negócio. Então, sem mais delongas, a parceria com a Microsoft tem sido fundamental. A gente se ancora muito nas metodologias, nas boas práticas, também nos parceiros que a Microsoft indica. Então, vocês vão ver nas arquiteturas de referência o nome de um ou outro parceiro Microsoft, mas fundamentalmente nós acreditamos que uma jornada transformacional passa pela jornada para a nuvem e passa por um processo de maturidade do setor de dados interno da empresa. E aí, dentro desse contexto, eu acredito que esse time que está aqui, que já tem alguns cases consolidados, pode agregar muito valor. Então, Joel, passo para você a palavra, para você poder dar sequência à apresentação. Obrigado a todos. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, boa tarde a todos, né? Gostaria primeiro de apresentar, né? Eu sou o João Rodrigues, sou o coordenador aqui do time de dados na Cloud2Go. Queria aproveitar, tá, um momento, quem quiser participar do chat, tá, gente, fique à vontade. Podemos interagir aqui, tem uma equipe monitorando o chat, tá, para responder as perguntas. E no final do evento também vou tirar uns minutinhos para responder as perguntas, tá? Então fique bem à vontade. Bem, gostaria de começar aqui, tá, a palestra, né, fazendo uma pergunta, uma pequena provocação. Você confia nos dados da sua empresa, né? Você tem segurança nas informações que chegam à sua mesa? Né? Então, eu faço a pergunta, né, porque nas consultorias que a Microsoft ela tem, desculpe, a Cloud2Go ela tem prestado, uma das principais dores, né, as reclamações que nós ouvimos, né, seja de CEOs, né, de stakeholders, analistas de negócios, né, é que os dados estão imprecisos. Isso acontece na sua empresa, né? Comente aqui no chat, né? Eu tendo problemas em tomar decisões, né, os dados estão vindo incorretos, né, os dados estão vindo desatualizados, não estão claros, né? Tem um problema com a LGPD, né? Imagina só, alguém que não deveria ter acesso à informação, ele está tendo acesso à informação que não deveria, né?
Então, isso é preocupante, né? Isso é bastante preocupante. Por quê? Porque informações imprecisas, elas geram tomar decisões equivocadas, né? Então, uma tomada de decisão, né, uma informação incorreta, ela pode gerar diversos transtornos à empresa. Então, uma informação incorreta, ela pode gerar decisões equivocadas. Olha só, uma informação incorreta, um dado impreciso, ele pode trazer prejuízos financeiros à empresa, pode trazer danos à reputação. Então, imagina só uma empresa que ela divulga uma informação errada, né? Então, ela vai depois precisar se retratar daquela informação. Mas aí a reputação da empresa, né, já se foi, né? Já está comprometida, né? Isso também causa uma perda de competitividade. Então, vemos quantos transtornos uma informação errada ela pode gerar. Então, o que muitos perguntam, né? Então, que direção devo tomar, né? Ou, até vezes, muitos se perguntam, por onde começar? Então, como ter uma jornada analítica, né? Como transformar digitalmente a minha gestão de dados de uma forma que eu me sinta confiável, né? De uma forma fluida, de uma forma que eu evite todos aqueles transtornos, né, que eu citei anteriormente, né? Como fazer isso? Então, resumindo, existem 2 caminhos, né, e duas formas de se fazer isso. Um é o caminho desafiador, né, que é aquele caminho sinuoso, né, imagina só aquele caminho cheio de curvas, né, aquele caminho que dá mais trabalho de percorrer. Ele chega no destino? Chega, né, mas ele tem vários perigos. Imagina só, né, um caminho sinuoso, né, e você não enxerga o que está ali à sua frente, né, ele é mais difícil de ser percorrido, ele é mais lento. Já, de contrapartida, né, nós temos aquele caminho tranquilo, que nós só temos total visibilidade daquilo que está à nossa frente. Temos total transparência daquilo que estamos percorrendo. E é esse caminho, tá, que a Cloud2Go, ela tem ajudado os clientes a seguirem. É esse caminho que a Cloud2Go tem seguido e ajuda seus clientes também. A Cloud2Go, ela como uma empresa, né, de consultoria, ela ajuda os clientes a ter uma jornada tranquila na sua gestão de dados. Então, sabendo muito bem, né, que o seu dado, na sua informação, ele é algo muito valioso. E nós tratamos essa informação, seu dado como isso, né, como tal, né, como algo muito valioso. Então, a Cloud2Go, entre vários serviços, a Cloud2Go ela tem uma equipe especializada em atender a necessidade, o que tange a gestão de dados. Então, contamos aqui com engenheiro de dados, né, contamos com analista de dados, governança, pessoas com governança de dados, né, que atende também esse quesito, e cientista de dados, né? Todos esses profissionais estão totalmente preparados, totalmente qualificados, né, para ajudar a sua empresa na gestão de dados. Desde ali o dado bruto, né, desde a concepção da informação, a sua segurança, né, ou seja, a sua governança da informação, até a entrega dessa informação àquelas pessoas que realmente têm realmente a permissão de ter ela, né. Mas talvez você se pergunte: "Poxa, mas assim, tem engenheiro de dados, tem governança, tem analista, tem ciência, mas o que que é isso, né? O que onde eles se juntam? O que cada uma dessas pessoas fazem? Quão importante é ter essa na minha empresa?" Ou talvez a gente gosta de mostrar qual o risco de não ter esses profissionais, né, na sua empresa. Então gostaríamos de falar um pouquinho de cada uma delas com vocês. Mas nada melhor do que aquelas pessoas que trabalham com isso, né, nos falem, né, quem são especialistas nesse assunto, tá? Então gostaria de começar aqui falando sobre a parte de engenharia de dados. Aí para isso gostaria de chamar o Lucas Lima, que é nosso engenheiro de dados, é o líder técnico aqui da engenharia de dados, tá? Para falar sobre o tema sobre engenharia de dados. Tá, é contigo, Lima. Obrigado, Joel. Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Então, agora a gente vai entrar no tópico de engenharia de dados. Me chamo Lucas, trabalho com engenharia de dados dentro da Cloud2Go. E nessa apresentação eu quero tentar passar uma visão geral de o que a empresa faz, né? Como que funciona o serviço de engenharia de dados, qual que é a função, a importância, né? E quais são as responsabilidades, né, que a engenharia de dados traz. Então, primeiramente, né, eu queria iniciar a nossa conversa perguntando para vocês, né, quais de vocês atualmente gastam ou gerenciam um time que consome muitas horas semanalmente gerando relatórios manuais, né? Então, se vocês puderem reagir, né, levantar a mão, bater palma aí, fazer alguma coisa assim que a gente consiga entender que vocês têm essa necessidade, né? Mas pela nossa experiência, né, a gente consegue ver que esse é um problema recorrente, né, e que é comum, e que o que a gente busca aqui fazer para vocês hoje, talvez, seja ver uma forma de melhor tratar, né, melhor utilizar essa arquitetura e essa transformação de dados. Então, a gente vai dar um passo para trás, né, da conversa de dados agora,
E eu vou tentar fazer um paralelo com o petróleo, né? Então, o petróleo, ele bruto por si só, ele é um produto valioso, mas que ele por si só, ele não tem nenhuma utilidade, né? Então, o petróleo ele precisa de muitos processos para se transformar em produtos úteis, né? Então, o petróleo inicialmente ele tem que ser filtrado, depois ele tem que ser refinado, para assim ele poder ser destilado e fracionado, né? Então, ele começa sujo com terra, água e outros detritos, e pessoas vão trabalhar em cima dele para conseguir tirar os resultados que se espera, né? E tudo isso que acontece com o petróleo pode também ser relacionado com os dados, né? Então, o dado por si só não vai ter valor, não vai ter utilidade, mas quando é trabalhado em cima dele, é colocado um conhecimento de negócio, uma inteligência em cima de uma decisão que é tomada em cima daquele dado, aí o dado começa a mostrar seu valor, né? Então, qual que é o papel do engenheiro de dados, né? Então, o papel do engenheiro de dados, ele trata principalmente da transformação dos dados brutos, né? Então, ele vai tentar extrair daqueles dados brutos quais são as informações necessárias, quais são as informações válidas, para que esse conjunto de dados vá compor os futuros relatórios e as futuras modelos de machine learning, né? Então, o papel do engenheiro de dados é extrair esses dados, centralizar, transformar e distribuir eles de forma correta, né? Então, como que seria um exemplo disso hoje em dia, né? Então, a gente sabe que hoje em dia são poucas as empresas que conseguem se manter em um sistema. Então, ou vai ter um sistema legado, ou vai ser um grupo e vai ter mais que uma empresa, e vai precisar que esse dado seja cruzado, que esse dado esteja simultaneamente validado em múltiplos em um lugar só, né? Então, o engenheiro de dados ele vai extrair o dado de todas essas fontes, vai juntar ele dentro de um repositório central, e em cima desse repositório central ele vai conseguir entregar os dados que vão alimentar os relatórios e diversos modelos de machine learning. Então, agora entendo um pouco mais, né, sobre o que se dá propriamente a arquitetura de dados, né? Então, aqui a gente chega, né, a uma arquitetura fundamentada em Data Lake, seguindo as melhores práticas da Microsoft, né? Então, o que que é a ideia do Data Lake, né? Então, o Data Lake ele consiste na ideia de trabalhar com dados dos mais diversos formatos, né? Então, a gente consegue trabalhar tanto com dado tabular quanto com o dado não estruturado, né? Então, desde tabelas de SQL até, por exemplo, imagens, vídeos, qualquer forma de dado que possa ser lido, ele vai ser acoplado dentro de um Data Lake, né? Então, aqui dentro do Data Lake, a gente vai ter três componentes principais. Então, eu vou tentar detalhar um pouquinho eles, né? Que vão ser o Azure Synapse Analytics, o Azure Databricks e o Azure Data Lake Storage, tá? Então, vou começar falando para o Synapse Analytics, né? Que é o antigo Data Factory. O Synapse Analytics, qual que é o papel dele dentro dessa arquitetura, né? O papel dele principal é a extração de dados. Então, a gente sabe, né, que os conectores de dados hoje já são muitos, então, desde IoT até bancos transacionais. Então, o Data Factory ele vai conseguir se conectar a esses inúmeras fontes de dados de maneira performática e vai conseguir trazer esse dado dessas diversas fontes para dentro do nosso ambiente na nuvem. Então, no segundo momento, esse dado vai acabar entrando para dentro do Azure Data Lake Storage. Hoje, o Data Lake Storage ele vai ser muito importante porque ele vai conseguir comportar todos esses diversos formatos de dados. Ele vai ter performance, governabilidade e um ótimo custo-benefício, tá? Então, dentro dele, a gente vai conseguir transitar esse dado, a gente vai conseguir armazenar esse dado de maneira que a gente consiga fazer essas transformações necessárias em cima dele. O nosso agente transformador vai ser o Azure Databricks. Dentro dele que a gente vai consumir esse dado e aplicar a inteligência de negócio e a transformação necessária para que esse dado seja útil para entregar esses relatórios e essas análises para as áreas, né? O importante ressaltar é que essa arquitetura ela não comporta somente a engenharia de dados, mas também comporta, por exemplo, Data Science e Analytics dentro tanto do Azure Databricks quanto dentro do Synapse, tá? Além disso, existem outros componentes, né, que fazem parte também dessa arquitetura, como, por exemplo, o Azure DevOps, onde a gente consegue fazer toda a nossa metodologia ágil, mas também conseguimos também utilizar dos repositórios para fazer o versionamento, né, de todas essas ferramentas, como o Azure Databricks, o próprio Azure Synapse Analytics. Então, fica fácil, né, de versionar esse código, de criar desenvolvimento, produção, de uma maneira bem consistente, né. Além disso, temos o Azure Key Vault. Dentro do Azure Key Vault, a gente vai conseguir ter o nosso repositório de chaves e senhas,
Então, a gente consegue garantir a segurança de todas essas conexões e ele vai conseguir se linkar com todos os serviços já comentados, né? O Azure Active Directory, ele vai ser uma camada extra de proteção. Então, acredito que alguns de vocês já conheçam o Active Directory, mas ele dentro da nuvem, ele vai ter camadas de proteção extras, ele vai conseguir garantir a gerência, né, de controle de acesso em cima de cada uma dessas ferramentas e de cada uma dessas camadas de acesso aos dados, né? O Azure Monitor, ele vai conseguir nos dar alertas, mostrar logs, fazer acompanhamento da performance desses recursos, e o Azure Cost Management, ele vai conseguir nos ajudar em relação ao consumo, né, de cada um desses recursos. Então, agora falando, né, sobre um caso já realizado, a gente vai pegar uma citação aqui do Gabriel Benestar, uma entrevista que ele cedeu a gente. Ele que é o gerente de tecnologia da Dufrio, tá? Ele comenta, né, sobre como que o trabalho de modernizar a estrutura de dados, inicialmente pela engenharia, ele vai deixar o processo estável e modelado para que consiga se dar o trabalho com data science, né? Então, a gente consegue entender que a engenharia de dados, ela é como se fosse a fundação da estrutura de dados para a qual os cientistas e analistas de dados, eles vão estar trabalhando em cima, né? Então, por fim, eu queria citar, né, alguns riscos de não se ter engenharia de dados, né? Então, alguns casos a gente vê, né, as ferramentas de visualização de dados conectadas direto a bancos transacionais, né? Então, isso vai gerar uma dificuldade para conseguir lidar com esse volume de dados, porque os bancos transacionais, eles são feitos para transações linhas, né? Eles não são feitos para transações de milhões de linhas simultaneamente. Então, isso pode acabar sobrecarregando o banco, até gerando um custo adicional. E além disso, né, a gente vê frequentemente são os dados descentralizados espalhados pela organização, né? Então, um exemplo que eu posso citar, né, são dados em planilha. Então, cada área vai ter uma necessidade de alguns indicadores, cada área vai buscar independentemente, né, gerar esses indicadores, só que vai acabar, né, restringindo, né, a compartilhação dessas informações, né, vai acabar sendo muito restrita, não vai ter garantia de validade ou uma configuração adequada, né, para um nível empresarial. E por fim, né, eu gostaria de deixar para vocês uma pergunta, que é: a cada quantas horas, minutos ou segundos você gostaria de ter seus relatórios atualizados, né? Então, hoje a gente sabe que as coisas são muito rápidas, então fica, né, o levantamento para vocês em relação a isso, né? Se o meu relatório fosse atualizado mais frequentemente, se eu talvez não tivesse que gastar tantas horas para conseguir atualizar esse relatório, quais decisões de negócio, né, poderiam ser tomadas com base nesses dados mais novos? Então, agora, né, que a gente já tem a engenharia explicada, a gente já tem esses dados todos populados dentro do Data Lake, eu vou chamar o meu colega Fernando, né, que vai apresentar para vocês soluções acerca de como manter esses dados e como documentar toda essa estrutura, né? Certo, obrigado, Lucas. Então, olá pessoal, meu nome é Fernando e sou engenheiro de dados aqui na Cloud2Go. Estou aqui para falar sobre a governança da informação. Um dos significados relativos à palavra governança é dirigir ou dar direção. Então, poderíamos ver a governança da informação como administração, direção dos dados. E sobre isso, poderíamos nos fazer uma pergunta: será que sei quais são as origens dos meus dados? E muito importante, quem tem acesso a eles? Desde a origem, nas etapas intermediárias até o painel final? Então, aqui vemos o papel da governança de dados. Entretanto, a governança de dados é necessário também tanto um lado de negócio quanto o lado técnico, ou seja, é um papel interdisciplinar. Por exemplo, na área de negócio, nos perguntamos, por exemplo, quais as regras de negócio que estão aplicadas? Quem tem acesso e utiliza essas informações? O que é requerido para determinadas normas e regulamentações? E já do lado técnico, poderemos ver perguntas como: de onde se originam os dados? Quais dados eu disponho?
Confio neles? Enfim, esse compilado de respostas, definições, são insumos para a governança de dados. Mas, onde criaríamos essa estrutura com origens possivelmente tão diversas? E aí que entra a ferramenta Microsoft Purview. Então, essa ferramenta permite a governança de dados unificada entre várias ferramentas. Aqui, por exemplo, vemos 3 etapas da ferramenta. A primeira, o mapa de dados, acontece o cadastro de ferramentas onde serão buscados ativos, ou seja, os itens relevantes que terão os dados. Na segunda parte, o catálogo de dados, depois que foram mapeadas esses locais, é construído um catálogo onde é possível buscar os dados e agentes que alteram, transportam eles. Neles podemos ver permissões, adicionar descrições e outras informações importantes a respeito das informações que temos. E por fim, também é possível vermos os grandes números do processo de governança, como por exemplo, a porcentagem de dados com responsáveis cadastrados. Ou seja, será que minhas informações têm um responsável? Tem alguém que vai lidar com eles e vai responder sobre aquilo? Temos como saber também quais dados estão classificados como sensíveis. Também a adoção da ferramenta e quantidade de ativos que temos. Tudo isso unindo origens de informações diferentes e tratando em um mesmo local. Então agora vai ser uma demonstração breve sobre o Microsoft Purview. Primeiro, a respeito da linhagem de dados, ou seja, da origem até a ponta. Vai ser um vídeo curto para ficar bem no tempo. E depois veremos a questão da classificação de dados, como ela funciona no Microsoft Purview. Então, dentro do ambiente Microsoft Purview, temos o catálogo de dados, né, depois que já foi tudo cadastrado. Foi selecionada uma tabela chamada Calendar no SQL dedicado do Azure Synapse. Temos ali selecionada a opção linhagem, onde nós podemos ver que o Purview percebeu a origem dos dados até a ponta, que é a base Calendar, que é onde nós temos a nossa perspectiva. Então, vemos as origens do dado, atividades intermediárias, que podem, por exemplo, estar no Azure Databricks, podem ser também uma atividade dentro do Azure Synapse. Vemos a origem, a atividade e onde fica essa informação. Também podemos ver que esses braços que se unem em uma atividade que converge os dados e alimenta, por fim, a nossa tabela Calendar. À esquerda, podemos ver lá que tem colunas da base que estamos verificando. Ao selecionarmos elas, podemos ver o fluxo de informação passando e chegando até o local final. Caso verificarmos uma dessas colunas, teremos informações sobre elas, como título, descrição e também propriedades, que vai ter como é esse dado, né? Se é uma palavra, um número, e também contatos, algo muito importante para sabermos quem são os responsáveis daquela informação. E essas propriedades, informações cadastradas, claro, são editáveis para que possamos documentar e manter esse processo de governança da informação. Então, assim, podemos ter uma visão abrangente a respeito da origem ao destino dos dados e os responsáveis sobre eles. Agora, vemos então uma parte sobre classificação desses dados. Aqui é um exemplo de, por exemplo, eu quero saber onde tem um CPF no meu monte de dados que tem. Como vou procurar isso? Poderia ser bem complicado. Então, dentro da ferramenta, após o catálogo de dados estar construído, sabermos cadastrarmos as origens, no mapa de dados temos a oportunidade de configurar classificações. No sistema já tem classificações já feitas
Entretanto, podemos personalizá-las para o nosso benefício. Então, simples, podemos criar uma classificação com nome e descrição. Entretanto, dentro dessa classificação é necessário colocar regras. Ou seja, quais serão as regras que vão se encaixar o CPF, por exemplo. Então, vai ser um número de tal formato, de tantos dígitos. Então, é aí que entra a questão das regras. Então, é possível cadastrar isso por meio de uma expressão regular, por exemplo. Também pode ser um depara para um valor específico de dados que estamos buscando. Então, com isso, podemos escolher o nome possível para a coluna que queremos verificar e o padrão de dados a se seguir. Com isso, teremos a classificação e a regra por trás da classificação. E quando acontecer os exames nessas origens de dados, vai ser buscado e classificado dados de CPF. Então, por exemplo, aqui vamos usar a assinatura Azure como um exemplo de classificação. Então, já foi cadastrada e já foi verificado que 242 instâncias, nesse caso, foram encontradas de uma assinatura Azure. Então, só clicar ali já vamos encontrar todos os itens que têm informações relativas à assinatura Azure, como nós podemos ver ali na imagem. E com isso, saber onde estão os dados de interesse e fazer a documentação, a governança necessária. Então, sei que é possível ter controle sobre os nossos dados. Basta governá-los. Certo, então a parte de engenharia, a parte de governanças, muito importantes. Entretanto, precisamos levar esses dados para o nosso usuário final. Então, vou passar para o meu colega Joaquim, que vai nos ajudar com isso. Olá, muito obrigado, Fernando. Boa tarde, pessoal. Eu sou Joaquim, eu atuo como analista de dados aqui no time da Cloud2Go e hoje eu vim aqui com vocês para fazer uma provocação, fazer um pequeno questionamento. Ok, Fernando, Lucas, Joel explicitaram bastante sobre engenharia, sobre governança de dados, mas para que no final do dia a gente vai fazer tudo aquilo? Ou seja, para que a gente vai se preocupar com a qualidade do dado, com a linhagem do dado? E uma das respostas que eu também trago a vocês aqui é que é necessário para ter todas essas etapas, isso é um pré-requisito para a gente conseguir habilitar as nossas áreas de negócio a gerarem os seus próprios indicadores. Ou seja, essas etapas que se passaram são extremamente necessárias para a gente dar independência para cada uma das nossas áreas dentro da companhia. E, nesse momento, inicio aqui com vocês para falar um pouquinho sobre análise de dados e como a análise de dados pode ajudar no atingimento desse objetivo. Mas primeiro, eu tenho que trazer alguns pontos para vocês. Entre eles seriam quais são as dificuldades que atualmente podem estar te impedindo de dar independência para suas áreas de negócio. Então, vamos começar. O primeiro, e que creio que assole muitos de vocês aqui, é a qualidade e modelagem de dados. Ou melhor dizendo, a falta de qualidade ou modelagem de dados. Como já foi perguntado anteriormente, muitos aqui utilizam visualizações manuais todos os dias para gerarem os seus relatórios. Provavelmente isso vem de uma base em Excel, CSV. E isso é um grande problema quando a gente quer dar independência às áreas, porque muito provavelmente esses arquivos em Excel ou CSV não passaram por uma curadoria necessária, ou seja, o dado provavelmente não foi tratado da melhor maneira possível, não foi otimizado da maneira que a área precisa. Ou seja, no final do dia, você provavelmente vai ter um problema com o indicador errado, com a modelagem errada, com um dado que não está se adequando àqueles modelos que foram criados, ok? E com base nisso, eu quero perguntar aqui para vocês, levantem a mão ou podem digitar no chat, quantos aqui utilizam CSV
ou Excel como base de dados para relatórios que vocês utilizam hoje? Se vocês puderem se manifestar aí, para vocês verem, vocês não estão sozinhos no barco. Existe uma gama de pessoas que utilizam bases CSVs, Excel e até SQL transacional como fonte de dados. Próximo tópico: problemas com rastreabilidade de dados, como o Fernando já explicou anteriormente. E eu trago um exemplo aqui para vocês. Vamos supor a seguinte hipótese. É marcada uma reunião com as áreas da companhia e o time de dados apresenta, o time de dados não, perdão, o time de marketing apresenta o indicador X e o time de compras apresenta o mesmo indicador X. Só que os dados não batem, os valores não batem, estão divergentes. E aí um time pergunta para o outro: ah, mas da onde tu está tirando esse dado? Da onde está vindo? De qual coluna? De qual tabela? E aí começa a novela, até você conseguir achar onde os dois tiraram aquele dado. É uma tarefa mais difícil. Por quê? Porque não foi feita uma rastreabilidade de dados adequada. A governança pode não ser das melhores. Então, acaba ocorrendo esse problema. E claro, não menos importante, problemas de controle de acesso. Ou seja, pessoas que não deveriam ver um dado estão conseguindo ver isso. E isso, em alguns casos, como LGPD, pode ser um problema bem grave. Próximo ponto. Deixa eu pular aqui. Estrutura de dados comum, pessoal. Retornando ao exemplo passado, onde as duas áreas tentam bater o indicador. Muito provavelmente, essas áreas estão tirando os dados, as informações, de bases diferentes. Isso ocorre pelo fato da companhia ainda não ter uma estrutura de dados comum, ou seja, uma estrutura onde todos os times vão consumir os dados dali, porque os dados que estão ali já foram averiguados, já foi dado um selo de confiabilidade naquelas informações. Esse pode ser outra dificuldade que a sua empresa esteja passando no momento. E o último ponto, aqui nas principais dificuldades, que é a falta de capacitação técnica nas ferramentas de geração de relatórios. E com base nesse ponto, eu venho aqui fazer um questionamento para vocês. Eu peço que vocês também se manifestem no chat, levantem a mão, reajam aí. Quantos aqui enfrentam problemas de demora excessiva na atualização de relatórios ou uma demora muito grande no momento de carregar dados para os seus relatórios em si? Podem se manifestar aqui no chat. Temos pessoas com problemas ali. Então, esse ponto da falta de capacitação técnica pode ocasionar isso, uma demora excessiva no momento de atualização de dados, já que o relatório provavelmente não foi construído com as melhores práticas de mercado, com o gold standard no momento da geração do relatório. Vamos continuar. E hoje eu vim aqui, não querendo ser apenas o emissário do apocalipse e jogar dificuldades aqui no colo de vocês, eu vim aqui contar para vocês como que a Cloud2Go pode te ajudar a dar independência para as áreas de negócio. E para isso, a gente utiliza o conceito de End User BI, ou seja, o BI, o Business Intelligence, guiado ao usuário final. O que é basicamente esse conceito? Significa que você tendo End User BI na sua empresa, cada pessoa de cada departamento, de cada grupo, conseguirá fazer os seus próprios relatórios. Ou seja, um analista, um colaborador de cada departamento consegue gerar insights que provavelmente vão te ajudar no futuro, seja para reduzir custo, melhorar lucro, otimizar uma campanha de marketing e etc. Aqui, como vocês podem ver, eu trouxe uma imagem onde eu trago uma evolução do que a gente considerava o BI tradicional, que ainda é utilizado por muitas empresas, onde você vai ter uma alta dependência do time de TI. Ou seja, carinha do TI, onde está o dado dessa tabela? Onde está essa tabela? O que essa tabela significa? Da onde vem essa coluna? Como que é calculado esse indicador? Isso é o que a gente denomina do BI tradicional, uma alta dependência do time de TI. Aí, com o passar do tempo, né, nós tivemos evolução para o Self-Service BI,
que é o BI. Entretanto, os seus analistas possuem independência do time de TI para calcular, para fazer os seus próprios indicadores, para gerar as próprias estatísticas. E, novamente, tivemos evolução para o conceito de End User BI, que aí não somente os analistas conseguem, mas também o público em geral, ou seja, todos os indivíduos da área, ou seja, jogado ao usuário final. Ok, Joaquim, mas como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente implementa o End User BI? E aqui eu venho mostrar para vocês alguns pontos que a gente precisa se atentar no momento de fazer isso. O primeiro ponto, e na cadeia evolutiva seria o primeiro mesmo, e é entender, sentar com as áreas de negócio e entender as necessidades deles, ou seja, o que vocês precisam ver? Onde vocês estão tendo obstáculos? O que é difícil de calcular? O que está acontecendo? E com base nisso, nessa conversa, gerar a modelagem específica para aquela área. Gerar as modelagens que eles vão utilizar no dia a dia. Ok? Próximo ponto. A atuação técnica conjunta entre os times de análise, engenharia e governança de dados para corrigir um problema que eu falei anteriormente para vocês, que é a camada conjunta, a camada comum de dados, onde todas as áreas vão consumir os dados sabendo que aquele dado é confiável, foi validado, foi passado por um processo de verificação. Como aqui na imagem que eu trago a vocês. Nós temos uma camada de dados onde a área de BI, Machine Learning, pessoas que fazem Stream Analytics, Data Science, consome todo mundo do mesmo lugar. Ou seja, o indicador vai ser o mesmo. Não vai ter aquele problema de o indicador não bater na reunião, já que a base é a mesma. Próximo ponto. A implementação da governança de dados, de sistemas de linhas de dados, de adequação de dados. Ok? Aqui nós podemos colocar também LGPD ou dificuldade de encontrar valores em tabelas. Com os processos de governança de dados, nós conseguimos fazer isso. E claro, não menos importante, a implementação de controle de acesso. Controle de acesso, como por exemplo, nesse caso que eu trago a vocês, onde o vendedor consegue ter acesso aos dados de compra e dados de venda, mas não consegue ter acesso aos dados do financeiro. Ou seja, ele não precisa ver aquilo, não tem por que ele ver aquilo. Então a gente restringe. Diferente do diretor-geral ou o presidente da companhia, que tem que ter uma noção de tudo o que está ocorrendo. Então ele pode ver tudo. Próximo ponto, e não menos importante, a capacitação das áreas de negócio para utilizar essa estrutura que foi criada, ou seja, como que eles vão consumir aqueles dados que agora estão disponíveis para eles e foram validados, quais são as melhores práticas no momento da geração dos relatórios, que ferramenta usar e assim por diante. Seria necessariamente a capacitação das áreas. E tá, Joaquim, mas você pode estar se perguntando, quais são os resultados que eu posso alcançar fazendo isso? E vamos lá. Primeiro ponto, que seria o atingimento daquele objetivo lá, que é empoderar os seus usuários, dar independência para eles fazerem as próprias análises, criarem os próprios indicadores, cada um ajudando a companhia a elevar o patamar, cada um podendo fazer suas próprias estatísticas. Próximo ponto, cada usuário vai consumir a mesma versão dos dados, o dado mais atual, o melhor dado possível, já que estarão consumindo de uma camada comum de dados. Próximo ponto, o aumento na velocidade e na agilidade da tomada de decisões. Tu vai ter muito mais gente pensando e tentando resolver problemas, já que todo mundo foi capacitado, todo mundo consegue consumir de uma base de dados confiável. Ou seja, o seu data-driven decision, que a gente chama em inglês, vai ser alavancado em valores máximos, assim por dizer. Já que, próximo ponto, independência do time de TI. Como eu mostrei lá atrás para vocês, no BI tradicional existia uma grande dependência do time de TI. E agora, já que a gente conseguiu dar independência às áreas, o time de TI consegue focar em outras coisas que seriam mais vantajosas para o negócio. E os dados seriam passados adiante, já que eles teriam todos sido validados, estaria tudo correto. Bom,
Até o momento, aqui com vocês, a gente só prestou atenção em dados passados, em coisas passadas, ou seja, análises em coisas que já aconteceram. Mas eu acredito que, até atualmente, por conta de ChatGPT, as evoluções de IA, vocês já pensaram em como que minha empresa vai estar no futuro? O que eu consigo fazer com AI? E aí, para falar disso, eu convido o meu colega Jorge falar um pouquinho mais de AI e Data Science com vocês. Muito obrigado pelo tempo. Perfeito. Muito obrigado, Joaquim, pelo passe. E muito obrigado a todos vocês que estão participando dessa apresentação. Eu sou o Jorge, cientista de dados da Cloud2Go, e eu vou ficar responsável para falar para vocês um tema bastante importante e bastante popular nos últimos anos, que é a ciência de dados. Mas antes de começar, de fato, com o conteúdo de ciência de dados, eu queria perguntar para vocês a seguinte pergunta. Vocês já imaginaram como seria saber o que vai acontecer nas suas organizações no futuro? Vocês já chegaram a imaginar isso? Saber o que vai acontecer daqui a um mês? O que vai acontecer daqui a 2 meses? E qual que seria o impacto que isso teria nas suas organizações? Quem daqui já pensou isso? Como que vocês poderiam aproveitar essa informação? Eu acredito que todos vocês já imaginaram isso, porque com certeza vocês conseguiriam aproveitar a disponibilidade dessas informações, seja na tomada de decisões, na definição de novas estratégias, na preparação ante cenários críticos. E agora uma pergunta mais interessante. Como é que podemos tornar isso possível? Como conseguimos ter uma expectativa confiável do que vai acontecer no futuro? E justamente a resposta para isso é o uso de ciência de dados, que essencialmente é transformar os dados em conhecimento. Porque os dados por si só, eles não têm muito sentido. Como já foi explicado antes pelos meus colegas, os dados precisam se tornar úteis para serem aproveitáveis depois. Porque os dados são importantes, mas o mais crítico é o profundo entendimento que extraímos deles e a transferência do conhecimento adquirido para uma boa aplicação. Ou seja, os dados serem transformados em conhecimento e o conhecimento ser transformado em um produto, em uma aplicação que seja útil e usável por qualquer pessoa que tenha acesso a essa informação. Na verdade, décadas atrás, a ciência de dados não era algo muito comum. Se vocês percebem, se tornou importante nos últimos anos, ou tem se tornado mais popular nos últimos anos. Isso porque antigamente era visto como algo mais restrito por lado acadêmico. Mas a realidade hoje é diferente. Segundo a Gartner, no relatório de 2021, eles comentaram o seguinte, que até 2024, 75% das organizações terão estabelecido um centro de excelência focado em dados e análises. Visto desde outra perspectiva, poderia ser o seguinte, que aquele 25% das organizações que ainda não têm um time de dados, elas provavelmente, ou na verdade, com certeza, ficariam em desvantagem respeito àquelas que têm um time de dados dentro da sua estrutura organizacional. Agora eu pergunto para vocês, quantos aqui dentro das suas organizações já têm um time de dados? Ou também poderiam comentar aquelas que ainda não têm um time de dados. E eu daria um conselho bastante importante para aquelas que ainda não têm um time de dados, que considerem isso com bastante relevância para ser colocado dentro da sua organização em um curto período ou talvez no mediano prazo, porque até 2024 vai se tornar algo totalmente relevante. Agora, algo que vocês devem estar se perguntando é o seguinte, como é que conseguimos aproveitar a ciência de dados? Em quais aplicações usamos ciência de dados? E a resposta para isso é que existem inumeráveis aplicações de ciência de dados, dependendo do setor para o qual vocês queiram aplicar a ciência de dados. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos bem práticos, nos quais a ciência de dados tem tido bastante sucesso nos últimos anos. E, particularmente, eu me foquei no setor comercial, especificamente no caso de uso de melhorando o desempenho das vendas. A primeira aplicação é a análise fina do comportamento do consumidor. Ou seja, a partir de um histórico de todas as vendas e transações
que a empresa, a loja teve no passado, serem reconhecidos certos padrões de comportamento dos consumidores. Porque esses padrões de comportamento, eles provavelmente no futuro, nos novos clientes, vão continuar. E desde que eu consiga identificar o padrão de comportamento de um cliente, eu poderia tratar dele de uma forma diferente. Se eu sei, por exemplo, que um cliente, ele compra com bastante frequência, eu posso dar para ele um trato especial. Talvez oferecer algum clube de benefícios, ou sei lá, algum outro tipo de tratamento. Agora, se eu tenho um cliente que ele não compra muito, mas ele gosta de estar ativo no meu site, visualizar meus produtos, eu poderia tratar ele de um jeito diferente. Talvez oferecer para ele alguma promoção para que ele possa finalmente comprar algum dos produtos do nosso catálogo. Tá? Essa é a primeira aplicação. Agora, uma segunda que eu trouxe, que tem se tornado bastante popular dentro das organizações de varejo, é realizar a previsão de vendas. Porque desde que a gente consiga prever quanto que eu vou vender amanhã do produto A, ou quanto que eu vou vender daqui 2 semanas do produto B, a gente consegue tomar determinadas ações, tomar algumas decisões diferentes. Por exemplo, se eu sei que eu vou vender muito do item A, eu vou me preparar para ter sempre o estoque disponível desse produto, para não chegar ao ponto que a demanda seja muito mais, a oferta aqui eu poderia vender muito mais, mas eu não faço isso porque eu não tinha produtos no meu estoque. Ou no seu defeito, se eu sei que eu vou vender pouco de um produto, então eu posso talvez ter uma estratégia de marketing para oferecer melhores promoções para esse produto, para eu vender mais dele. Então, existem várias possibilidades, desde que eu consiga saber quanto que eu poderia vender daqui a um tempo. Finalmente, uma terceira aplicação que eu trouxe para vocês é fornecer recomendações de vendas cruzadas personalizadas. Essa vai bem da mão com aquela primeira aplicação que eu mostrei para vocês, que era a de entender o comportamento dos clientes. Porque desde que eu entendo o comportamento, eu posso fazer recomendações específicas para um cliente. Por exemplo, no passado, sempre que eu vendia um celular para um dos meus clientes, eles também costumam comprar uma capinha para o celular. Então, meio que aí a gente consegue identificar um padrão de comportamento e fazer uma recomendação no futuro. Agora, se semana que vem chega um cliente e ele compra um celular, talvez uma ação inteligente da minha parte seria oferecer para ele uma capinha. Porque com base no que eu vi no passado, eu sei que é muito provável que ele também compre a capinha. Tá? E assim como esse, a ciência de dados permite extrair muitos mais insights, muitos mais padrões de comportamento e fazer melhores recomendações para os nossos clientes. Tá? Então, essas foram 3 aplicações bem interessantes que eu trouxe para vocês. E agora, o que a maioria de vocês deve estar se perguntando: como é que a gente consegue transformar nossos dados nessas aplicações? E a resposta é seguindo o processo da ciência de dados, ou também conhecido como ciclo de vida da ciência de dados, que são um conjunto de etapas pelas quais os dados têm que passar, desde a extração deles, a transformação que a gente faz usando a engenharia de dados, a modelagem que eu uso de machine learning, de inteligência artificial. Aí poderia entrar o OpenAI, que a gente tem escutado com bastante popularidade nos últimos meses, até finalmente gerar o conhecimento e colocar o conhecimento num produto ou numa aplicação que seja útil para a pessoa que vai aproveitar esses dados. Tá? O resultado da ciência de dados, ela gera conhecimento científico, ou seja, que difere do senso comum. Porque a gente pode pensar em alguns exemplos que são bem simples, como foi o caso da capinha e do celular, né, que a gente conseguiria facilmente identificar isso. Mas como pessoas temos certas limitações. A gente não consegue processar a mesma quantidade de dados que um computador poderia fazer. Então, a ciência de dados aproveita isso, os recursos, a tecnologia e o nível de processamento que atualmente os computadores têm, né, os recursos na nuvem têm disponíveis, né, que é o caso da Cloud2Go, para poder construir esses produtos, esses projetos de ciência de dados e tornar eles realizados e com bastante sucesso. Agora, estas etapas dentro do ciclo de vida da ciência de dados, elas têm bastantes possibilidades. O uso de tecnologias diferentes,
frameworks diferentes, tá? E cada um deles tem suas vantagens e desvantagens também. Tem bastantes caminhos para chegar a isso. Mas aqui na Cloud2Go, a gente decidiu ir pelo caminho mais seguro, o caminho mais tranquilo e o caminho mais confiável, respeitando todo o fluxo de dados, conservando a confiabilidade e também a governança de dados. Dentro das soluções Microsoft, que é a abordagem que a Cloud2Go usa, a gente usa todos os serviços da Microsoft, desde a extração até colocar nosso produto final em produção. Tá? Aqui eu coloquei uma arquitetura de referência que a gente usa algumas vezes nos nossos projetos. Dependendo do projeto, pode mudar um pouco, mas se vocês percebem, aqui unicamente tem serviços Microsoft, Azure Data Factory, Azure SQL Database, e principalmente na parte de ciência de dados, a gente usa bastante o que seria Azure Machine Learning e também o Databricks. Essa arquitetura em particular foi usada em vários projetos que a Cloud2Go tem desenvolvido com seus clientes. E se vocês não acreditam muito nisso, eu trouxe para vocês o depoimento de um dos nossos principais clientes, que é a Dufrio. Aqui, o Gabriel Benestar, que é gerente de tecnologia da Dufrio, ele comentou o seguinte, que usando toda a tecnologia Microsoft, hoje conseguimos fazer predições de faturamento. Conforme o mês vai passando, através do uso de Machine Learning, conseguimos ser mais assertivos nas nossas projeções a curto prazo. Esse projeto que a gente desenvolveu com a Dufrio foi um projeto de predição de faturamento. E para a Dufrio se tornava algo muito útil e que eles aplicam para os diferentes setores dentro da organização. Tá? Então, assim como esse, dentro da Cloud2Go temos desenvolvido vários projetos que têm se tornado projetos com bastante sucesso. Tá? Então, até aqui a parte de ciência de dados. Muito obrigado pela sua atenção. E vamos contigo, Joel, para as palavras finais de encerramento e para passar para as perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Legal, muito obrigado. Lucas, Fernando, Joaquim, Jorge. Queria convidar vocês de volta aqui para o nosso palco virtual. Tá? O Arthur também, o Fábio Oliveira, da Microsoft, para podermos aqui ir para a parte de perguntas, né? Estamos abertos a quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. É só levantar a mãozinha virtual, tá? Que aí nós liberamos o áudio, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. E esperamos que essa jornada aqui, né? Esse tempo que tivemos, ajudou você a entender melhor, né? Clarear mais como é que é a jornada analítica, né? Para a nuvem, né? A jornada de gestão de dados. Vamos ver se temos alguma coisa aqui. Pessoal, um cada vez levantando a mão, senão a gente não consegue tá identificar difícil vocês aqui. Temos uma pergunta aqui do Nelson. Boa tarde, muito apaixonante esse conceito, mas comecei a pensar em tempos. Isto é um projeto realmente ou uma jornada? Pergunta interessante, hein? Quem quer responder? Ou deixa comigo mesmo? Acho que é um pouquinho dos dois, né? Se eu fosse responder, né? É uma jornada, tá? Nelson, mas é uma jornada bem planejada, tá? Essa que é a diferença, né? Foi o que a gente comentou, nós temos várias formas de chegar, né, a nossos resultados, nossos indicadores, nossos insights, ao CEO, né? Mas isso sendo bem planejado, né, pode se transformar em um projeto, né, bem planejado, né, tá? Então, um pouquinho dos dois, se foi bem que eu entendi a sua pergunta. Quer dizer, Arthur, quer Joel, comentar aí? quer ir lá, Arthur? Sim, Tá, sim. se quiser, né, você também até ligar seu microfone, tá, e comentar, também fica à vontade, tá? Acho que é isso que o Fábio talvez Sim. queria comentar, né? Nelson é um velho conhecido nosso, né? Nosso cliente de relacionamento há cerca de 20 anos, né, Nelson? Prazer ter você aí com a gente. Só comentando sobre a questão da jornada versus, ou vamos lá, um projeto de longo prazo, médio prazo ou uma sprint. Nós tivemos algumas experiências com a Microsoft, talvez o Fábio fosse mencionar a respeito, onde nós conseguimos viabilizar um único painel, mas durante esse projeto, muitas vezes até com incentivo da própria Microsoft, né? Ou seja, a Microsoft, em alguns casos, aportando até para a execução do projeto, nós conseguimos construir uma estrutura para que nós pudéssemos entregar o valor de um painel. E uma vez entregue esse valor,
ganhar aí um capital político, ganhar aí uma credibilidade para poder depois incrementar essa estrutura e criar então novas entregas, novos painéis, novos relatórios e quem sabe até projetos iniciantes aí de máquinas de aprendizado. Mas é uma jornada no sentido de que existe aí uma quebra cultural, existe a construção de uma nova estrutura, mas felizmente na nuvem, ainda mais utilizando infraestrutura como código, todo o know-how que o time tem aqui, a gente consegue rapidamente colocar no ar os elementos e serviços necessários para que a gente possa, por exemplo, viabilizar um painel. Eu dou um exemplo, tá? Coloquei aqui, inclusive, o link casesdofrio.com.br. Tem aí 7 minutos de declaração do Gabriel Benestar sobre 2 ondas de jornada da Dufrio. A primeira foi a jornada de migração para a nuvem, depois uma jornada analítica, transformacional. Mas nós começamos na Dufrio pegando uma Black Friday, um painel de Black Friday. E fizemos, então, uma prova de conceito de 2 meses, onde aquele painel, os executivos comerciais conseguiam ver dados atualizados em questão de minutos. E antes, o dado do painel dos resultados de vendas da Black Friday, ele era atualizado a cada 6 horas. Foi um ganho enorme para a área comercial conseguir, durante a Black Friday, acompanhar todas as campanhas de venda e os resultados quase online. Essa POC, ela viabilizou o projeto. Só que durante essa POC nós criamos o Data Lake, o Synapse Analytics, o Data Factory, ou seja, os elementos aí essenciais para a engenharia de dados acontecer. Viu, Nelson? Então pode ser rápido, dependendo do teor do projeto, e até recomendo que a gente comece devagar e comece com ganhos rápidos, até para poder internamente o projeto ganhar capital político. Muito Outra importante. coisa, né, Arthur? Com o apoio da Cloud2Go, nosso objetivo é exatamente acelerar, né, esse processo, né? Porque normalmente quando a gente fala de projeto, a gente pensa em algo massivo, né? Algo que vai se empurrando, né? Exato. Mas com o apoio da Cloud2Go, aí sim, a gente está acelerando esse processo, né? Porque é uma jornada, né? Para chegar aí no seu objetivo. Bem. Mais alguma pergunta, gente? Fábio ia comentar alguma coisa? Acabei Na de verdade, eu interromper. ia comentar ali, Arthur, só que não é um projeto e jornada é um termo meio jargão de mercado aqui para definir isso, mas a escolha de alguns MVPs, ou como você falou, um único KPI que eu quero apresentar para resolver um problema da área de negócio, que vai fazer com que eu consiga criar toda essa arquitetura de infraestrutura que foi descrita aqui pelos rapazes aí durante a apresentação, né? Isso daí é o impulsionador para todas as outras coisas, né? Não adianta eu colocar construção de algo super, né, um foguete aqui, e se eu preciso resolver um problema super simples. Então, acho que a ideia é identificar qual problema da área de negócio vocês querem resolver primeiro, e aí, com o problema da área de negócio identificado, a gente se reúne com esse time todo aqui, discute qual a melhor arquitetura, discute como fazer a implementação disso da melhor maneira, evitando desperdício de recurso, tempo, pessoas e dinheiro, com certeza. Bem colocado. Reforçando, então, além de a gente poder entregar uma vitória rápida, ser extremamente barato, né? Porque na nuvem você paga conforme o consumo. Então, se a gente está falando de um único painel, você pode movimentar uma massa de dados de tamanho relativamente pequeno. Então, outro benefício de utilizar esses serviços em nuvem. Acho que não temos mais perguntas, né? Então, eu vou passar para o próximo slide aqui. Que, caso, né, temos aí nosso QR Code, que vai dar direto ao site da Cloud2Go. Temos ali um formulário, caso queira entrar em contato, né? Temos o contato aqui do Fábio, do Arthur, do Joel. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Né? Estamos à disposição para também eventuais dúvidas que tiverem posteriormente. Vai comentar mais alguma coisa, Arthur? Fábio? Não, da minha parte só Sem problema. agradecer o empenho de todo o time aqui e obrigado aí, Nelson, Vinícius, Ora, os vários clientes aí que acompanharam aí a apresentação da Cloud2Go. Enfim, espero ter boas conversas aí com vocês e quaisquer necessidades a gente está à disposição. E obrigado pela parceria aí, Fábio. O apoio da Microsoft é sempre muito importante para esse time aqui. Não só a inspiração do ponto de vista de metodologia, tecnologia, mas o apoio de vocês é sempre bem-vindo, importante.
Maravilha, Arthur. Agradeço aí a presença de todo mundo e boa tarde a todos. Boa tarde. Tarde. Tarde.